Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. O Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 17 de junho. Como faz sempre, está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Um final de semana com muitas atividades, um final de semana com o presidente, com o vice-presidente do Rio Grande do Sul. O vice-presidente foi comer uma gostosa pizza lá em Santa Maria. Mas também não são só as coisas boas, não, que estão aqui nesse programa de hoje. Vamos conferir alguns dos assuntos? Copa América, um resumo dessa rodada que teve muita surpresa, inclusive os irmãos bailaram. Mas os irmãos daqui do lado foram muito bem. Justiça manda soltar esteticista presa no lugar da irmã assaltante. Uma no cravo, outra na ferradura. Foi o dia do Bolsonaro. E ainda falando sobre a Copa América, as dúvidas que o torneio está gerando, porque é um fracasso de público, mas um sucesso de arrecadação. A saída de Joaquim Levin, do BNDES. A morte do grande diretor italiano Franco Zeffirelli, aos 96 anos de idade. E o presidente Bolsonaro vetou trecho da medida provisória que previa a gratuidade das bagagens em voos domésticos. Olha, eu tenho vontade de começar por esse veto do presidente Bolsonaro, porque eu não entendi. Eu não estou entendendo. Parecia que a notícia estava sendo dada de forma errada. De forma errada, tanto é que eu digo, não, parei um pouquinho, essa manchete está errada. Não, era isso mesmo. Low cost. Sempre foi uma bandeira que foi apresentada pelo governo e tudo mais. Mas o que aconteceu é que o Congresso, votando uma medida, analisando uma medida provisória que se tratava da abertura de capital de companhias aéreas, não tratava nem desse assunto, colocou através de uma emenda uma determinação de impossibilidade de cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos, entre outras determinações. E foi exatamente essa parte que foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Então, ele vetou a gratuidade das bagagens. Então, agora as empresas vão poder cobrar essas bagagens. A justificativa do governo foi que foi para o interesse da população, enfim, interesse comum do país, mas não deu muito mais explicações. Vitorino, ou é porque eu sou Magda, que eu não estou entendendo e não comi banana hoje, mas a ideia não era parar de cobrar? Então eu sou Magdo. Então tu é o Magdo, porque eu também não entendi. Interesse público e violação ao devido processo legislativo. Bom, vamos lá. Não tem violação ao devido processo legislativo porque foi feito, o projeto da Câmara Federal, foi aprovado pela Câmara Federal. Então não tem violação nenhuma. E o interesse público, que interesse público? O maior prejudicado é o público? Também achei, também. Teve lobby ali das companhias. O Bolsonaro foi eleito com a proposta de defender a população, de acabar com os lobbies, de lutar contra a corrupção, de ser duro. Daqui a pouco a Roberta vai falar do Levi, enfim, de ser duro com os seus comandados, coisa e tal. Aí, uma proposta para beneficiar a população, ele ouve os lobistas com aquele discurso blá, 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 aquela ladainha de que vai subir o preço da passagem, que não sei o que a gente sabe que é ladainha, porque disseram que ia baixar e não baixou. A passagem aérea do Brasil tem puxado a inflação, os números estão aí para provar. Aí o Bolsonaro veta. A gente esperava que ele não permitisse que cobrassem as bagagens. Honestamente, estou surpreso. E o governo tem um projeto de editar uma nova medida provisória, aí sim, deixando a gratuidade das bagagens, mas em casos de voos, naqueles voos realmente econômicos. Sim, as empresas low cost que eu falei aqui. Exatamente. Ele disse que ia estabelecer Essa é a ideia. Queria criar uma proposta. Só que assim, cara pálida, quando você vetar um, já oferece o outro projeto. Senão fica parecendo que o lobby venceu de novo. Essa é a sensação que eu fiquei. Alguém de vocês entendeu isso? Ou acha que tem alguma coisa para dizer, para ajudar? Não, de fato, quem sai mais prejudicado é quem compra essas passagens, porque ainda, até se houvesse uma contrapartida de, em algum momento, as passagens ficarem mais baratas, porque a gente entende que no Brasil existe um número enorme de pessoas, empresários que viajam, né? O Vitorino comentou anteriormente que ele viaja com uma bagagem pequena, às vezes com uma maletinha, que se caracteriza como bagagem de mão. Talvez para os empresários que utilizam
sim o serviço aéreo brasileiro se tornasse mais interessante. Mas agora o pessoal, se tu quer incentivar o turismo, a gente fala de eventos aí para incentivar, por exemplo, a Fenavinho, todos esses eventos em Pelotas, e tu coloca o preço lá embaixo, lá em cima da passagem, e tu ainda cobra a bagagem, quem viaja com uma família, 4, 5 pessoas. É que eu não posso entender, gente. É um avião, é um meio de transporte. A gente se desloca de um lugar 1 para lugar 2, lugar 3. Dias ou um dia, não importa. Olha, realmente. O avião, hoje, o custo da passagem aérea parte integrante do orçamento das empresas. Vai parar no preço final do produto. Claro. Aí nos fizeram a promessa de que, pois é, vai aparecer, o preço da passagem vai cair. Pô, nunca subiu tanto o preço da passagem. É verdade. Olha aqui, ó, vamos fazer aqui a brincadeira que eu fiz lá na Rádio Pampa. Vamos propor a um de nós aqui abrir aplicativo de qualquer companhia aérea e ver quanto custa uma passagem para ir, por exemplo, quinta-feira. Quinta-feira vai para São Paulo e volta segunda-feira. Vocês vão ver o preço da passagem, é um absurdo. É um roubo. É um roubo. Aí, pô, o cara quer levar uma malinha, sabe? 80% do passageiro aéreo brasileiro é executivo, tá a trabalho. Isso. Ou seja, não estão passeando, fazendo turismo. Então, se a ideia é, vou lançar um projeto para as companhias low cost, pô, lança o projeto junto com esse verbo. Mas, Vitorino, que aí as pessoas, tá bom, ele está propondo alguma coisa. Não precisa ser gente que viaja para trabalhar, porque as pessoas que viajam a lazer também têm o seu direito de viajar a lazer. Agora, tu viajares e não poder levar uma mala, e a mala custa assim, ó, 40, 45... É um abuso, abuso. Não, eu viajei agora, era 35 pila. Pagou 35? Não paguei porque eu ainda fui. Agora já tô me achando felizarda. E a senhora levou a sua frasqueira, então? Não, eu levei uma mala de 23 quilos. Prata é uma frasqueira. Sabe o que é frasqueira? Eu sei. Você sabe, mas o pessoal mais jovem aqui não sabe. Não, sabe. Ninguém sabe o que é frasqueira. E ainda só sobre isso, a gente fala que cada vez mais as pessoas se sentem pouco incentivadas a fazer o turismo nacional. Porque a gente coloca as passagens, por exemplo, trechos que são Porto Alegre, viajar até o exterior, até a Europa, até os Estados Unidos, se tornam mais barato do que tu fazer, às vezes, uma viagem nacional. E ainda tendo o acréscimo da bagagem, tu fala, bom, se eu tenho que gastar, eu gasto, né, fazendo um voo interessante, vou levar minha família para o exterior, do que, de fato, fazer o turismo nacional, que cada vez mais se incentiva na questão televisionada, de empresas que, venha conhecer, venha participar. Mas daí tu olha, o trecho sai mais barato para Orlando, sai mais barato para Paris, sai mais barato para Itália. E sem falar que isso incentiva também o comércio de milhas paralelas, porque o que eu vejo de gente na internet vendendo as suas milhas, porque fica muito mais barato. Vale mais a pena comprar milhas de alguém do que, de fato, comprar passagem. Eu tô falando, eu vou mais barato para Miami do que visitar minha irmã em Recife. É isso, sabe? Tem nisso que nós estamos falando. Sabe como é o nome disso? Aquela palavrinha que ninguém gosta, mas... Vigarice. E tem um outro agravante, ou enfim, é mais complicado ainda. E aí, vou viajar com milhas. Mas tu viu quantas milhas tu tem que ter para ir daqui até a esquina? 8 milhões para ir até Florianópolis. Que isso, gente? Olha, a gente se sente palhaço mesmo, né? A gente se sente otário. E além que tu tem que pagar as barrinhas de banana que o Gustavo odiou, tu ainda tem que pagar. Ainda é 15 reais uma barrinha que não te alimenta em nada. Então, né? tu dá graças a Deus que tu viajaste numa companhia e num avião que tinha balinha. Tinha barrinha de cereal. Porque onde eu viajei era só a água da garrafa. Nada, se você não tinha nem aquele... Não tinha café, não tinha nada. Tem umas balinhas de goma em formato de aviãozinho que eu gosto. Eu sempre peço uns 4 pacotinhos daquele. Sabe, mas eu até nem gosto daquilo. Aquilo embucha a pessoa, parece que tá comendo uma serragem. Não, é as balas de goma, não é? Onde é que tu... A balinha de goma, tem uma delas que serve umas balinhas de goma. Eu sempre peço 4 pacotinhos, era moço que eu verdade, tem mesmo. É por causa de por pessoas assim, como esse troglodita, que quer 4 pacotinhos que tiraram tudo das pessoas. Otto Rutter. Marne Barcelos. Ai, que massa. Cada dia que passa, eu admiro mais o Lula. Meu Deus. Caiu da cama esse fim de semana. Tá louco pra de ser xingado. Admiro o Lula. Cara de pau. Dizer que a facada do Bolsonaro foi mentira. Mas como é que ele diz, um homem supostamente inteligente, vai dar uma entrevista e tal, dizer isso, insinuar, sugerir que aquilo foi um simulacro, que aquilo, sabe que eu comecei a dizer, mas ele merece um Oscar.
Ele ganharia. Richard Burton não é à toa perto dele, Marlon Brando, nenhum deles. Parabéns, Lula, pela sua inteligência que está caindo, está diminuindo, porque eu conheço como um tribuno, como alguém que fala, mas distorcer uma verdade desta forma me pareceu um exagero da sua parte, para um homem que ocupou a presidência desse país durante 8 anos. 8 anos. Então, isso nós ficamos sentado na cadeira, sentadinho na cadeira, e mais os outros que ele não estava sentado na cadeira. Por detrás de tudo aquilo que a gente sabia. Eu fico espantado com isso, porque realmente é solapar, fazer cacaca na cabeça do povo brasileiro, porque não é possível que alguém vá para a televisão. Agora, vou duvidar do câncer que ele teve na garganta, duvidar do câncer que teve a Dilma, como é que eu posso duvidar isso? Como é que a equipe médica da Santa Casa de Misericórdia Juiz de Fora, como o pessoal da equipe do Einstein, que é um dos maiores hospitais de referência do Brasil e do mundo, Albert Einstein, aquele grupo de médicos fantásticos lá que salvaram ele, literalmente salvaram ele. Não pode dizer esse tipo de coisa. Bom, ele não tinha nenhum crédito, fica com menos crédito. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, Eugênio Carlos, faz algumas manifestações desde o início do programa e ele questiona, são coincidências? Dilma e Gleisi foram à Rússia uma semana antes dos fake news. E aí ele fala sobre a pessoa que torturou e acabou matando o menino Juan, né? Que é do PSOL, enfim. Mas ele faz uma outra observação, que vem ao encontro do assunto da Roberta. Levi já foi, diz ele, despetizando o nosso governo. Jean Willis tem preço de 700 mil, mais 10 mil por mês para se manter na Europa. Preso amanhã, Greenwald, tiro no pé, preso quinta-feira. E domingo foi dia do show do pavão. Portanto, salve Bolsomito e Moromito. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Sacou? E aí falou petezada, não sei o quê, enfim. É que tem coisas muito sérias esse final de semana. Magda, a mesma coisa que eu falei na semana passada, eu vou repetir agora. Boato de internet, fofoquinha de internet, eu quero provas. Claro. O Glenn Greenwald, não sei o quê, e o Davi Miranda, que é o marido lá do Glenn Greenwald, e mais não sei o quê, e o dono... Peraí, prova. Me dá alguma prova. Vitorino, eu quero algum e-mail, alguma coisa que me prove. Eu só pediria do valor que tem que ser igual para todo mundo. Qual é o fato que nós temos? O Jean Willis se mandou, não tem emprego, não sabe de onde ele está tirando dinheiro e vive viajando. Do dia para a noite ele se mandou, né? Vive viajando no mundo e o Davi assumiu o lugar dele. Ponto. Isso é fato. Agora, que comprou, que não sei o que... Opa. Eu só quero fazer uma parte aqui, que esse Davi Miranda não tem nada a ver com o pastor falecido, meu amigo, o pastor Davi Miranda. Nem sabia que é homônimo. Sim, é o mesmo nome do pastor Davi Miranda, que foi meu amigo. Para começar, eu não conheço nenhum dos dois. Bom, eu conheci o pastor Davi Miranda. O que não está mais entre nós. Já faleceu e tal, que tem uma grande igreja, a igreja Deus é Amor e tal, com todo respeito e tal, respeito todas as religiões, tudo isso. Porque muita gente já me perguntaram na rua, mas é o mesmo, não tem nada a ver com uma coisa. Não, nada, esse é bem mais jovem, não tem nada a ver. Sim, é jovem. Bom, já que trouxemos no e-mail do Eugênio Carlos o Levi, vamos falar sobre o Levi, Roberto. Vamos, Magda. Na realidade, o Joaquim Levi já vem há algum tempo desagradando. Desde a primeira indicação dele para ser o presidente do BNDES, foi com o aval do posto Ipiranga até então, o ministro da Economia Paulo Guedes, segundo o Bolsonaro, que estava com total liberdade para, enfim, direcionar todas as suas linhas de ações. E o que a gente percebe é que aos poucos, nesses primeiros 6 meses de governo Bolsonaro, os avais e restritos que o Bolsonaro deu ao seu super-ministro, tanto ao Guedes quanto ao nosso ministro da Defesa, enfim, o Moro, eles estão começando a ter que se reportar ao presidente. O que chama a atenção na questão do Levi, em especial, foi que o Bolsonaro já estava insatisfeito. Por quê? Porque dentro do Ministério da Economia existe todo um planejamento que, após essas decisões do Congresso a respeito da reforma da Previdência, vai ser acionada uma série de ações, dentre as quais um projeto de privatização do nosso país. Para isso, o BNDES precisa, por ser um banco de fomento, ou oferecer linhas de crédito para empresas comprarem empresas públicas, ou ajudar naquilo que a gente fala, que é um pouco técnico, que é a forma de preparar as empresas para que elas sejam privatizadas. Bom,
o Levi andava demorado nessa questão. Outra questão interna é que o BNDES, ele tem um braço chamado BNDES Par, que nada mais é do que ele tem uma participação, muitas vezes bem grande, em várias empresas. Na Petrobras, por exemplo, o BNDES é proprietário de 13% das ações da Petrobras. Na JBS, 21%. E tudo isso o Bolsonaro queria que o Joaquim Levy desse fim. Para quê? Para que o BNDES ficasse só restrito a um banco de fomento para ajudar as pequenas empresas, as médias empresas e não apenas as grandes empresas, os grandes setores do nosso país. Então, e tem a questão também da caixa preta, que logo que o Levy entrou no BNDES, ele colocou dizendo que estava no site do BNDES, enfim, mas não era exatamente isso que o Bolsonaro queria. Ele queria mais dados a respeito de para onde foi esse dinheiro enorme público. Para os senhores terem uma ideia, na época dos presidentes Dilma e do Lula, em média, o BNDES tinha uns 100 milhões, 120 bilhões para, enfim, emprestar. Hoje, ele tem em média 70. Então, ele também está enxugando e está focando. Ele está enxugando como banco e está focando naquilo que lá no governo, lá nos idos de 1952, quando ele foi criado pela era Vargas, ele se dedicou, que era para ajudar a infraestrutura e governo. Houve uma mudança, agora há pouco o ministro Guedes anunciou Gustavo Montezano para substituir Joaquim Levy na presidência do BNDES. Montezano é o atual secretário especial adjunto de desestatização e desinvestimento do Ministério da Economia, né? Ele, na verdade, vem do setor privado, trabalhou bastante com vários grandes nomes no setor de economia, né? E ele tem realmente agora um grande desafio, que é ajudar nas privatizações. Né? O senhor quer colaborar ou quer dar uma opinião? Quero colaborar. Por favor, o Gustavo Vitorino também. Pode falar, primeiro tu, depois o Vitorino. Tá, dona Magda, a gente deve procurar sempre separar a questão política da questão técnica, né? E essa questão me preocupou primeiro pela forma e segundo pelo conteúdo. Quero fazer uma ressalva. Cargo de confiança é de quem detém o poder. Então, nenhuma restrição, eu trabalho com a equipe que eu quiser. Isso não impede o Ayrton Rusch de ter uma opinião sobre a decisão tomada, né? Respeito muito as colocações da doutora Roberta, mas me parece que a decisão não foi técnica. A decisão foi política. Sim, foi política. Foi bem claro. E o presidente não economizou as palavras, então até me surpreende a versão dada aqui. Mas o presidente, o presidente foi muito claro. Primeiro, por que eu quis separar o técnico do político? Tu não consegue, se as esquerdas estiveram no poder nos últimos 20 anos, tu não vais conseguir um técnico competente que não tenha passado, que tenha trabalhado para o serviço público, que não tenha passado por esses órgãos, o que não macula ou não deveria macular o seu currículo. Veja o presidente Levy. Você sabe onde é que ele estava quando ele aceitou o convite para ser presidente do BNDES? Ele era diretor do Banco Mundial. Ele era um homem acima do bem e do mal. E aceitou um convite do Bolsonaro, com o Bolsonaro com uma linha filosófica bem clara. Sim. Ele não pode chegar assim, cheguei aqui, não. Ele sabia que ao vir para ele governo, ele sabia que ele encontraria isso, e assim mesmo veio mostrando que não tinha nenhum viés político, a competência e a tecnicidade dele. E veja, ele teve uma passagem, até pode me corrigir, 2007, 2008, alguma coisa pelo governo lá. Este menino que foi o diretor, que também foi demitido, um advogado, mestrado em Yale, pós na USP, de São Paulo, extremamente qualificado. E o que eu disse? Também foi trazido pelo presidente. Então, eu respeito muito a decisão de trocar, porque tu trabalha com quem tu quiser. Confia. O que fica difícil, dona Magda, porque não se esgota aí a minha conclusão, tu vai assustar técnicos do gabarito desses aí, que se estiverem classificados em outros lugares, em outros empregos, do tamanho do que estava o Levy, por exemplo, não vão aceitar trabalhar para o governo brasileiro, porque se descobrir que se em 1990 ele tinha uma carteirinha de estudante da Uni, ou não sei da onde, vão dar viés político.
Então eu insisto, o Levi estava no Banco Mundial, pessoal, e aceitou trabalhar para o governo brasileiro. Eu não posso aceitar que se dê a pecha de petista, de esquerdista, a um homem que está muito acima disso. Tu pode não achar, mas... Não, estou mentindo. Por isso que eu disse que era Ayrton Ruxa, dona Marta. Por isso que eu disse que era Ayrton Ruxa, ninguém precisa concordar. Eu trazer também duas observações. Primeiro, em relação ao que tu estás trazendo, quando em 2015 a Dilma o convidou e ele assumiu, ele saiu do setor privado, ganhando muito bem, para ir para o setor público e ser presidente do Banco Central na época da Dilma, ele só ficou 11 meses. Por quê? Porque ele estava com um processo, ele é um liberal de carteirinha. O problema do Levi é que ele é muito técnico e ele é lento nessa técnica. E atualmente nós estamos com urgências. E aí, talvez nesse sentido. Então, realmente, assim, para o próprio grupo petista, ele não era bem visto, bem quisto. Eu só gostaria de trazer um pouquinho mais de informações de quem é o novo presidente. Ele é formado em economia, ele é mestre em economia, né? Ele é graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, Magda. Ele foi sócio do Banco Pactual, pelo qual atuou como diretor executivo da área de commodities em Londres. Então, ele realmente é um cargo assim que vem do privado, que era o que a gente imaginava, para o setor público. O Gustavo Turin, o que tu ia dizer sobre isso? Quer poder trocar depois o assunto. Pode ter o melhor currículo do mundo e o problema de ser petista ou não, isso não vem ao caso. O caso o cargo é técnico e foi avaliado tecnicamente. O presidente pediu desde o início, em janeiro, para ele, olha, eu quero que você se cerque de pessoas que tenham a mesma filosofia. Bom, ele fez parte do governo petista, que é uma mancha, assim. Não vem dizer que não, porque é mancha no currículo fazer parte do governo petista. E ele trouxe mais gente ligadas a essa ideologia. O que acabou acontecendo? Estava engolindo sapo o Bolsonaro, porque ele disse, não, ele é técnico, tá bom. Esperamos 6 meses. Não aconteceu nada. O que ele queria abre a caixa preta do BNDES. Abre a caixa preta do BNDES. Quanto foi para Cuba? Quanto foi para Venezuela? Até agora nada. Quanto foi para os países africanos? Até agora nada. Desde janeiro estão pedindo esses números. A Roberta quer concluir. Eu só queria trazer a informação de que para o mercado financeiro, a saída do Levi não trouxe menor impacto. Inclusive, tecnicamente, eles chamam de não evento, ou seja, não trouxe. Começou estável, terminou estável. A queda do dólar e a subida da Bolsa hoje não repercutiu, não aconteceu, mas a Bolsa caiu e o dólar subiu um pouquinho graças a uma questão de setor externo, porque o cenário externo está chegando à conclusão que os juros vão baixar no mundo inteiro e a tendência é também baixar aqui no país. Então, só para encerrar, a Bolsa fechou em queda de 0,43%, abaixo dos 98 mil pontos, e o dólar fechou em 13,89. Muito bem. Seguindo nessa linha de boas informações, o Grupo João Aurélio oferece serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de PVA, multas, seguro, DPVAT, licenciamento e tantas outras coisas. E o importante, tudo isso pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD. Também é credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, com estacionamento interno. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Telefone 3330-2611, 3330-2611. Mas tem também o WhatsApp, que é o 998656933. E-mail joãoaurélio@joãoaurélio.com.br. Claro que o João é sem o tio, né? João Aurélio é a grife do documento. Tem algumas outras, tem alguma manifestação a respeito desse assunto? Então fala aí. WhatsApp 999-777-001. Boa noite, nobre bancada. Vocês lembram do slogan Brasil ame-o ou deixe-o? Acho que ele está de volta de novo, diz o Marcelo de Novo Hamburgo.
Já o Alessandro de Canoas pergunta, independente de ideologia partidária, fico intrigado com alguns processos que ficam paradinho e vão levando em banho-maria. Aécio, Temer, entre outros, foram indiciados, mas ainda estão soltos. E mais a Maureen de Sapucaia disse que sonhou que estava namorando o Vitorino e a Magda estava no meu sonho. Será que tem alguma coisa aí? Isso é um pesadelo. Eu deveria estar no teu sonho, o nome dela? Maureen. Dizendo assim, ó, bem feito pra ti, bem feito pra ti. Ai, coitadinho, dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Dona Maureen, seria uma alegria, uma felicidade para mim privar da sua companhia, do seu sorriso. Olha, aproveitem que ele, até mais uns 10 minutos, ele continua nessa vibe assim, educado. O seu Manuel Azevedo diz o seguinte: boa noite, parabéns, presidente Bolsonaro. BNDES financiando obras mundo afora com dinheiro do FAT, financiando principalmente ditaduras, Cuba, Venezuela, Caracas, e assim ele cita. Perdeu tantas outras malas e relógios caríssimos, bem investido no nosso dinheiro. Nessa época, Levi estava no governo, então o seu gabarito está manchado. O Eugênio Carlos diz o seguinte: o fim de semana foi show do pavão e a semana começa bem. Veja, ele está te cutucando, Gustavo Vitorino, Eugênio. O show do pavão foi o site que divulgou essas informações. Sim. Não sei quem comprou, não sei quem, não sei quem. Não é a mesma coisa. Mas é o que ele disse. Vitorino deixou cair a máscara. Ponto. Vamos lá. Tudo que vem do Crime Cept vale como prova. O que vem do show do pavão, fofoquinha da internet. Mas parabéns. Quem é que diz que vale como prova? Escuta, tio, presta atenção. Quando você for assistir o programa, não toma nada, nem água. Que olha. O que a gente está dizendo. Eu disse na segunda-feira passada, tudo que está rolando aí, eu quero provas. O que rolou nesse final de semana, eu também quero provas. É assim que funciona. Opinião, acho que o Bolsonaro está completamente com a razão, diz a dona Dina de Almeida. Trabalhou para Lula e Cabral, não pode ser boa coisa. Não falei nada mais, disse ela, dona Dina. Rafael, gostei do Rafael. Se eu chamasse o Papa para ser chefe da minha igreja e ele não andasse como pedi, eu mandava de volta para Roma. Muito bom. Tá pronto. O seu Paulo aqui está dizendo que eu falei que caiu 2 aviões em 30 dias. Hoje? Isso, Não, tu nem falou sobre isso agora. Não sei que tenha dito outro dia, mas agora não. O rapaz falou. Nem se falou, não. O senhor falou uma coisa errada. Quando o Levi foi chamado para a equipe do governo e tudo mais, ele já tinha passado pelo Paulo Guedes, ele já tinha passado pela experiência de estar nos governos petistas. Então, isso não foi um impeditivo para estar no governo. Não era. Agora, se realmente o próximo presidente do BNDES abrir a caixa preta do BNDES, vai ser maravilhoso, porque todos os brasileiros, tenho certeza, que querem saber o que foi feito desse dinheiro, por que esse dinheiro não voltou, como é que foi feita essa negociação, por que foi feita a negociação. Então, a gente também vai ficar aguardando que o próximo presidente do BNDES responda isso para a população e para o presidente da República. Carla, a questão que fica só não é do presidente, porque realmente o presidente não devia nem saber quem era, mas era a questão do Paulo Guedes, que foi quem indicou e quem bancou. Na expressão do presidente, ele não emitiu uma palavra, um conceito em defesa do seu indicado. Né? Então, a alusão que eu fiz é o seguinte: o Paulo Guedes vai ter dificuldade em buscar técnicos do tamanho do Levi e semelhantes, já que ele sabe que quem convida não segura, ou pelo menos não segurou nessas 2 demissões. Né? Boa noite, dona Magda, que saudades. Eu estava deste programa, andei afastado por uns dias e não consegui acompanhar o programa. Agora estou de volta e vamos estar juntos todos os dias neste horário. E para variar um pouco, o programa está excelente, está demais. Um abraço a todos da bancada, Adão Bergoff. Então, eu fiquei com uma dúvida, Ruxa. Pelo Guedes, Joaquim Levy continuaria como presidente? Não, ele não fez a defesa. Então, vamos lá. Eu te indico, cara, para um cargo, tá? Vem o presidente da empresa e quer te demitir. Ele não disse uma palavra em favor do seu indicado. É isso. E essa leitura, que se faz, é evidente que ele concordava com a indicação do presidente, não teria saído em defesa, mas ao mesmo tempo deixa numa posição muito frágil a fazer convites semelhantes, né? Já que ele deixou o seu indicado que saiu do cargo. Mas será que ele também não estava desgostoso de ser indicado? Eu acho que ele estava desgostoso com o convidado. Ali foi uma decisão talvez até conjunta.
E só que quem manda é o Bolsonaro, né? E eu vou é possível, porque, Carla, a questão que está se fazendo é que não há justificativa técnica, e sim a questão que o presidente veio e disse. A gente não pode criar uma tese. A tese é que o presidente veio e disse, participou do governo petista, não fez as coisas que eu estou mandando, não quer fazer. Como diz o Vitorino, passou 6 meses, o cara não apresentou nada. Não fez as coisas, está mais apropriado do que participou do governo petista, porque claro que o presidente sabia que o Joaquim Levy tinha participado do governo petista e aceitou ele dentro da equipe. Agora, no momento que ele não está cumprindo as expectativas, tratando-se de um cargo de confiança, bom, há uma substituição. Sem dúvida. Quero dar uma notícia muito importante, principalmente para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta ou não se adaptou com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela, inclusive, pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar, algum amigo, alguém próximo seu com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. O telefone é 3061-7373. Se você não for daqui, o prefixo é 51 3061 7373 e agendar uma consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição é lá que você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Chicão Tofani. Senhora. Pois não? Eu estou decepcionado. Com o quê? Com aquelas pessoas que vivem defendendo a Europa, defendendo a comunidade europeia, que eu sempre achei o grande engodo da parte política internacional. Eu acho que o cara que não entende de política internacional, ele defende a União Europeia. A União Europeia é tão fraca, mas ela é tão fraca, ela é tão frágil. Por que a Inglaterra quer sair? Porque a Inglaterra viu que aquilo é um mico, o último mico da União Europeia. A Turquia, que faz parte do Conselho, a Turquia que está na União Europeia, a Turquia que faz parte de todas as competições da Europa, virou as costas para a OTAN de uma forma, dona Magda, que talvez o Marni tenha avaliação igual à minha. Da forma mais louca que eu vi. A Turquia era o maior aliado americano e do Ocidente. Por quê? Porque a Turquia é o único país do mundo que está no Ocidente e no Oriente, dividido pelo estreito de Dardanelos, a cidade de Constantinopla, que é Istambul. A Turquia não quer mais os aviões F-35 americanos, virou as costas para o armamento americano e se casou com os russos. Está recebendo mísseis da Rússia, investimento de defesa para fazer um bloqueio para qualquer problema de ataque à Turquia, do Ocidente ou do Oriente, da China. E o Trump disse que não, que os Estados Unidos vai fazer sanções contra a Turquia, a União Europeia vai fazer sanções. Sabe que o Erdogan, que é o presidente turco, disse assim, a União Europeia está quebrada, eu não quero sanções da China. Moral da história, a Inglaterra, com essa história de sair da União Europeia, fez aquilo que eu sempre falei, que eu acho que a união mais certa que tem é a Inglaterra sair fora, porque a União Europeia não tem moral para segurar uma Turquia dentro da OTAN, por causa da Rússia, que quebrada vai dar os mísseis, mostra que o poderio militar do Ocidente já está em dúvidas, doutora Magda. Hoje já estão se achando que os Estados Unidos já não é esse xerife do planeta, que o xerife do planeta mudou já de lado, está indo para o lado do Oriente, via a China e via a Rússia. Você, para mim, como professor de história, foi uma coisa muito Mário importante. Barcelos. Eu concordo com o Chicão, eu sempre disse isso, eu sempre postulei esse mesmo credo. Eu fiz um levantamento há um tempo atrás, há uns meses atrás, de quantas ogivas nucleares tem os Estados Unidos e a Rússia. Estão empatados. Estão empatados. E o que fosse, a Turquia ainda não está na União Europeia, ela quer entrar na União Europeia. E eles não aceitam em função de determinadas coisas, do regime do Erdogan, que é um regime de pulso, e ela de está ferro. na OTAN. Isso. E agora, esta união da Rússia com a China, porque a China fez uma união com a Rússia, passando a tecnologia 5G.
Olha, a coisa está muito séria, o Chicão observou com absoluta clareza o problema que nós vamos viver no mundo. Esta união da China, que está passando a sua tecnologia, porque a China possui os metais nobres, como fazer determinados equipamentos, material para fazer. Eu tenho o esquema para fazer o equipamento, mas não tenho material para fazer o equipamento. Então a China chegou a esse auge de tecnologia, fez uma parceria com os russos, criando dois verdadeiros monstros. A Rússia pelo seu armamento e pelo tamanho do seu país, e a China pela potência que é a China. A China exporta 80% para o mundo. O que o mundo consome, 80% é fabricado na China. É uma coisa fantástica. Outra coisa, doutor Mané, eu vou fazer uma previsão de professor de história. O pan-asiático, que é tudo Ásia, vai se tornar quando o Japão se flagrar, que ele é um joguete nas mãos dos americanos. Que o grande inimigo dele não é a China, é os americanos. Aí quando o Japão for para o lado chinês, o Ocidente... Que tem ódio do Japão. Total. Tem ódio do Japão. Se vocês me permitem, só para incluir no debate de vocês, eu queria contribuir dizendo que a China produz mais de 95% do chamado terras raras do mundo. Isso aí. Que é justamente esse material que faz esses produtos militares, celulares, veículos elétricos e até mesmo lâmpadas. E agora, com a guerra comercial entre China e os Estados Unidos, os Estados Unidos com a Rússia. Estão com problema, porque eles não têm essas reservas desse tamanho e precisa para construir. Foi então, um erro muito grande dos Estados Unidos, hein? Quanto custará isso para nós? Porque nós estamos atrelados aos Estados Unidos. Sim. O jogo internacional dessas guerras comerciais, eles vão muito mais além e nos atinge muito mais do que a gente pode imaginar. Não sabe disso. Falando em atingir o inverno que está chegando agora, ele faz aquele friozinho, você gosta de um cineminha, de ler um bom livro. Você está com o seu óculos em dia ou com os seus óculos em dia? Então consulte um oftalmologista e vá até a Center Ótica, porque a promoção, aquela Varilux e Rudenstock em dobro, continua. Você paga um par de lentes, ganha um segundo par da mesma qualidade. A Center Ótica ainda te dará um terceiro óculos, somente para perto, feito com as suas medidas e com o seu grau. Um óculos só para você fazer leituras em posições mais relaxadas em seus ambientes mais privados. Eu tenho certeza do melhor, e tenho certeza do melhor surtimento em armações e atendimento feito 100% por técnicas em ótica. Muito mais segurança na adaptação do seu multifocal. E também hoje eu trouxe outra, né? Porque como eu tenho muitos óculos, eu tenho muitas Sharps também, pashminas e não sei o quê. Além de tudo isso que você vai ganhar lá na Center Ótica, você ainda tem o brinde do nosso mês de junho, que é esta pashmina, esta manta, enfim, fazendo a linha Roberta, assim, uma coisa bem chique, tirada, assim como o cão quer nada. Todas as cores que você imagina. Lembrando que para você chegar na Center Ótica, a acessibilidade é excelente, tem segurança, é dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Soledade, número 565, na loja 3, em Porto Alegre. O estacionamento para os clientes em compras é gratuito. Olha, não tenho mais o que dar para vocês de tanta coisa que essa Center Ótica dá de presente para todo mundo. Óculos está lindo. E esse aqui, Roberto, já que tu falaste, são os pintados à mão. Eu vi. Ele é pintado à mão, né? Tá é uma linha, é bem bonitinho, meiguinho. Olha meu óculos meiguinho. Estão de bem hoje, me segue obrigado. Não, senhor. Rosinha ficou pop. Ficou pop. E essas pingoladinhas assim do que lado. Que isso, Estragou, né? Se eu digo isso, só advertido por escrito. Esses pinguins, fecha ali o close, fecha o close. Eu acho que merece. Os detalhes, são pontinhos, os pinguins são pontinhos. Olha que coisa chique, olha só. Olha pra lá. Aqui, isso, olha que bonitinho. Olha que bacana. Chiquérrimo. É verdade. É que vocês não entendem essa sensibilidade feminina. E tu tem uma sensibilidade. Um CBT lomba abaixo, sem trava, é um horror. Mário Barcelos, tu está querendo causar a cisânia nas nossas vidas? Não. Mas o Gustavo Vitorino, eu quero dizer a vocês que na segunda-feira da semana passada, quando eu passei maus momentos, quando eu caí no golpe aquele do WhatsApp, foi o meu amigo que ficou comigo até as 2h30 da manhã. Da polícia?
Não, porque a gente não foi na polícia. Nós achamos melhor jantar e tomar cerveja. Não, jantar e tomar cerveja. Vamos beber para esquecer. Não, primeiro eu tentei resolver a coisa com o banco. Como estava perdido, já tinham tirado o meu dinheiro mesmo. Vamos beber para esquecer. Vamos beber para esquecer. Aí a gente bebeu para esquecer e tal, foi super bom. Quem pagou a conta? E nessa, ele completo. Bom, até porque eu estava completamente desprovida de qualquer verba, entendeu? Pela dona. E depois, na sexta-feira, porque eu fiquei sem carro também, na sexta-feira, quando eu voltei de Brasília, foi ele que me deu carona, Mário. A senhora estava desapercebida. Eu estava desapercebida. Porque despercebido e desapercebido. Despercebido quando você passa e não nota. E desapercebido, estou desapercebido, eu não tenho dinheiro. Essa língua portuguesa é fantástica. Vamos de novo, eu estava... Desapercebida, a senhora não tinha dinheiro. Tá. Despercebido, você passou despercebido. Então eu quero dizer aos senhores que eu sou uma pessoa desapercebida. Isso. Atualmente estou desapercebida. Eu é um chato. Não. Eu não sei porque o negócio dele. Não é. Não sei porque vai ver que é isso. Masoquista. Masoquista. Ana. Nós, falando em desapercebidos, nós sempre reclamamos que nós, brasileiros, estamos desapercebidos, mas não é o que indica a Copa América, porque nós temos arrecadações extraordinárias, apesar do insucesso dos públicos. Para quem está acompanhando os jogos, esse mega evento, né, que está mobilizando todo o Brasil, as seleções, jogos que não estão lá os melhores, né? Já começamos com zebra dos hermanos, né? Aquela jogadinha sofrida do Brasil para ganhar de 3-0, começou com pênalti, mas tirando esse lado de dentro do campo, a gente acaba assistindo partidas que não tem público. A gente teve aqui, né, um primeiro jogo que aconteceu na Arena, entre o Peru e a Venezuela, que até tivemos manifestações políticas, estive lá, mas me surpreendi porque muitas áreas do estádio estavam literalmente vazias. Mas a gente teve, então, um público aí de 11.107 torcedores e, pasmem, que a renda foi R$ 2.400.080. Uma das maiores rendas que nós tivemos esse ano na Arena. Mas, para contestar, né, para contextualizar essa tese que o fracasso do público, mas o sucesso de renda, é que o primeiro jogo, que teve a estreia do Brasil contra a Bolívia, teve um público pagante de 46.342 torcedores. Vocês chutam qual foi a renda? Não. Eu sei. Qual, Mário Barcelos? Eu tô lendo ali. Tá bolando! Foi a maior renda do futebol brasileiro neste ano. 22.476.630 reais, com um ticket médio de R$ 485 reais. E lembrando que são 5 categorias que venderam ingressos para esse primeiro jogo no Morumbi, lá em São Paulo. A categoria mais barata era R$ 190 reais e a mais cara, R$ 590. Então, crise até certo ponto, porque a gente tem um público pequeno, mas uma arrecadação milionária. Inclusive, o Bolsonaro esteve presente na primeira vitória brasileira, 3-0, começou bem. A senhora não sabe se ele pagou? Não sabemos. Deve ser convidado. Então, o Chicão também quer falar sobre... porque o Chicão não falou. A minha manchete sobre a Copa América é uma manchete um pouco, assim, factual, em cima do fracasso dos hermanos do outro lado do Rio da Prata e a seleção hermana que está muito bem desse lado. Mas o que eu acho inconcebível é a falta de conhecimento da imprensa brasileira, da imprensa esportiva gaúcha, em relação ao futebol que sai de Grêmio, Internacional e do Brasil. É impressionante. Parece que a nossa imprensa aqui está em Marte. Ninguém sabia que é um cara que eu falo há 1 ano na rádio, que é um dos maiores técnicos do planeta, um senhor que nasceu em Moçambique, chamado Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, ele é mais importante que Tite no futebol, que qualquer outro técnico brasileiro em ativo. Esse cidadão, ele foi o único cara no mundo que classificou 3 equipes de 3 países distintos, dona Magda, para a Copa do Mundo. Portugal, que é o país dele, que Moçambique faz parte de Portugal, África do Sul e o Irã. O Irã nunca foi numa Copa do Mundo, o Irã não tem nem liga profissional, o homem é um talento. O homem pegou a Colômbia e ninguém sabia que era o cara. Ele simplesmente amarrou o meio de campo argentino e deixou o Messi sozinho. Então, o que aconteceu? A Argentina foi à loucura e tomou um totozinho. Podia ser 4-0, Poderia ser. 4-0. Foi assim, um show de bola da Colômbia. E a Argentina está à mercê até de ser eliminada agora da Copa América, do maior da zebra. Mas o Uruguai mostrou por que o Uruguai é um dos grandes favoritos.
Porque o Uruguai joga comprometido com o futebol, com a camiseta, e vai ser um grande problema com o Brasil, que está refém de Neymar e que está sem Neymar, né? Está com os jogadores medianos aí, que para ganhar da Bolívia é uma barbada. Agora eu quero ver o Brasil, o que vai fazer. Eu quero voltar para o assunto da Ana, porque nós já conseguimos muita evolução aqui no futebol brasileiro. Hoje os clubes que não pagam as contribuições sociais dos jogadores com os 3 meses já perdem o contrato. Hoje foi refinanciado o Refis do Esporte, jogou todos os tributos acumulados ao longo de décadas, jogou para um parcelamento, mas se não paga em dia, perde o parcelamento. Então, o nosso futebol aqui caminha para se ajeitar. Mas a CBF e a Sul-Americana nos propicia exatamente o que está dizendo a dona Ana aqui. E como são entidades privadas, não se pode fazer nada. Mas é um absurdo. O ticket médio em São Paulo a R$500 é uma afronta ao nosso país. Os jogos aqui custando R$300, R$400, um Peru versus Venezuela, respeitosamente, é uma afronta ao povo brasileiro. Então tu diz assim, o Rio Grande do Sul vai sediar, Porto Alegre está sediando um jogo, que legal, nós todos orgulhosos aqui. Quem é que pôde ir nesse jogo? Vieram os peruanos que conseguiram, né? Eles fizeram um setor. E a gente fala que, infelizmente, só para falar dessa realidade, alguns colegas nós daqui da imprensa, nós tratamos de peruanos que não tinham onde dormir, porque não tinham como pagar, não tinham como se alimentar, porque trouxeram exatamente o valor do ingresso que se paga no cartão de crédito parcelado. Então eles trouxeram dinheiro só assim, o básico para chegar até aqui. Depois, quando eles chegassem aqui, ninguém sabia como ia sobreviver. Tanto que a gente encontrou muitos dormindo na rua, dormindo na rodoviária. A segurança até do local foi um pouco, né, teve que ser compreensiva, porque eles não tinham para onde ir. Então a questão é exatamente isso. Nós somos usados para dizer, Porto Alegre vai ser sede, Salvador vai ser sede. Na verdade, só somos sede realmente, né? Então é lamentável. Essa Sul-Americana continua sendo aquilo que a gente vê tanto nas arbitragens, quando a gente vê nos arremedos de jogos ou de carnês que são montados, né? Para a gente fazer uma festa para poucos ficarem milionários. E a gente também, só para contextualizar na realidade do Campeonato Brasileiro, as 5 primeiras partidas, elas tiveram uma média de público de um pouquinho mais que 25 mil pessoas no estádio. E a renda desses jogos, ela supera os 7 milhões de reais, o que é 4 vezes maior do que a arrecadação média do melhor time na questão de público da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Então, essas rendas são superiores ao maior clube que leva as pessoas, os pagantes, para dentro do seu estádio, que é a máquina, né? O Palmeiras, que tem uma renda, um público extraordinário e é 4 vezes maior. Então, se reclama, né? Os estádios vazios, mas as arrecadações milionárias. E a justificativa até do COL, o Comitê Organizador Local, que é responsável por isso, é que a maioria desses jogos estão esgotados. Sim. Não tem como, mas daí tu chega lá, não tem ninguém no estádio. Não tem ninguém, eu também achei engraçado. Sabe? Então essa foi a justificativa, porque até sobraram 20 mil lugares na primeira partida, né, que o Brasil disputou, e esses 20 mil lugares na internet, as pessoas que foram comprar, disse que estava tudo esgotado. E sobraram 20 mil lugares. Olha, as opiniões dos nossos telespectadores aqui sobre a saída do Levi e, consequentemente, uma decisão do Bolsonaro, né? Todos dizem que acham que o Bolsonaro está certo, diz que ele trabalhou com Lula e com Cabral, não pode ser coisa boa. Aí, mais ou menos assim, independente disso, dizendo que, efetivamente, o Bolsonaro tinha todo o direito de não estar satisfeito com o trabalho dele ou a falta de trabalho dele ou dos seus assessores. Então, resolveu mudar. Mário Barcelos. Bom, eu quero falar rapidamente da morte do grande diretor de cinema Franco Zeffirelli. Morreu aos 96 anos, já vinha algum tempo passando uma doença e também com a idade de 96 anos, não é fácil. Ele fez grandes filmes, como, por exemplo, A Megera Domada com Richard Burton e Elizabeth Taylor. Aí, com esse filme, ele alcança a fama mundial. E o segundo filme dele conhecido foi Romeu e Julieta, da ópera, o drama de William Shakespeare, que todo mundo conhece a história, né? E aí ele se consagra colocando Olivia Hussey, que vivia na Inglaterra, mas nasceu na Argentina, e que se torna uma estrela mundial. Tanto é que ela não pôde assistir a estreia do filme porque ela era menor de idade. Ela era menor de idade. E o Zeffirelli coloca e transforma essa moça numa estrela. Ele se notabilizou por criar óperas, por produzir óperas e traduzi-las para o cinema. O último filme dele
foi sobre Maria Callas, Callas Forever, não sei se vocês assistiram, que conta a história da Maria Callas, uma grande soprano grega, maravilhosa, né? Maravilhosa, e que deixou seu nome para a história, uma voz extraordinária, potentíssima, coisas realmente fantásticas fez o Franco Zeffirelli. Nunca negou a sua homossexualidade, nunca negou isso, numa época, imagine, há 60 anos atrás, ser homossexual. Hoje não há. Hoje, pelo menos, aparentemente, não há problema, né? As pessoas confessarem. O STF criou uma lei, né? O STF criou uma lei lá proibindo. Não pode mais chamar não sei o que de não sei o que. Aí eu estou dizendo que é uma coisa, sei lá, as pessoas pensam que cada um Daqui a pouco o STF vai determinar que é obrigatório. Bom. Fora. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que é uma perda para o cinema, evidentemente que todos nós vamos terminar um dia, mas ele marcou história como Roberto Rossellini, o grande Rossellini do Paisà e Roma, Cidade Aberta, Luquino Visconti, Vittorio De Sica com seu Ladrão de Bicicletas, que foi um dos maiores filmes que eu assisti do pós-guerra, Ladrão de Bicicleta. Este filme me fez chorar porque o cidadão consegue um emprego porque tem bicicleta, aí roubam a bicicleta dele, ele não descobre quem é, ele vai lá, consegue pegar a bicicleta de volta, o camarada chama e diz que ele está querendo roubar a bicicleta. Aí um dia ele fica desesperado porque ele tem que começar a trabalhar para sustentar o filho, ele rouba uma bicicleta e é pego. Ele é pego. E aí, na frente do filho, o guarda diz, você não tem vergonha de roubar uma bicicleta? E o filho começa a chorar. Esse é um dos maiores filmes que eu assisti. Franco Zeffirelli passou para a história e vai deixar saudade. Pois amanhã, nesse dia 17, o recurso especial do Ministério Público e da Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia de Santa Maria tenta reverter a decisão do Tribunal de Justiça. Sabe-se que após essa decisão não está terminado esse caminho todo, né? Ainda cabe um recurso junto ao plenário. E o STJ vai decidir se eles vão, os réus irão ou não irão a júri popular. Porque a gente sabe bem o peso que é e o quão difícil né, escapar de um júri popular, as penas altas e tudo mais, porque, afinal de contas, foi uma tragédia que até agora nós não tivemos resposta, a sociedade gaúcha como um todo, os pais, os parentes que perderam, 242 pessoas que morreram e até agora não se tem justiça. Inaceitável isso, Inaceitável. Né, então, quer dizer, as pessoas que, eu bem ou mal, os advogados da bancada aqui podem me ajudar, mas a gente sabe bem que a população, na hora de julgar, costuma realmente ter a mão pesada em função da gravidade dos fatos que aconteceram. Não pode ter mão leve numa coisa, são 242 vidas, gente. Que o Tribunal de Júri ele é um reflexo da sua sociedade. Exatamente. Por isso que às vezes a gente vê brigas para tentar tirar da comunidade, porque sabe que a comunidade tem... sai um pouco da tecnicidade do juiz e traz a emocionalidade, os conceitos do local. Isso é muito importante. Não pode julgar com emoção. O Tribunal de Júri, por ele ser da região, ele conhece as peculiaridades que podem ou não ter levado àquele crime, né? E nessa montagem, cara, quem não é familiarizado, não existe um sim e não, né? Existem dezenas e dezenas de perguntas, de quesitos que tu vais trabalhando e vais dando uma resposta e depois o juiz transforma tudo isso num número que será essa sentença que, como tu disseste bem, sempre tem sido muito pesada. O senhor Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo, Ruschel, diz o seguinte, pergunta ao doutor Ruschel, o único que sabe juntar Lé com Cré, eu achei engraçado isso, se o ex-juiz Moro e o promotor Dallagnol estão agindo como aquele indivíduo que abusou da moça desacordada. Este também não viu nada demais em entrevista. Moro já admitiu as conversas reveladas, tanto que falou, não vi nada demais. Dallagnol, no próprio Twitter, também assumiu. Nas mensagens reveladas não há ilicitude, talvez excesso de zelo e manifestar seu entendimento em relação a um procedimento de apuração de crimes que lesaram a pátria em dezenas de bilhões. Não, Magda, eu primeiro quero agradecer ele para tocar no tema, porque as pessoas estão tomadas de uma paixão, de uma emocionalidade que fica difícil falar. Eu não emiti, no dia que esse assunto surgiu, eu não emiti um adjetivo. Eu analisei como eu via tecnicamente
Olha, o que escreveram a meu respeito, eu vou dizer uma coisa para vocês. É lamentável, eu lamento porque eu não consegui, só posso não ter podido me fazer entender, porque não, em relação ao que eu ouvi, em relação ao que eu disse, fica muito difícil, mas eu não me importo de seguir tentando, porque a gente tem que acreditar que a gente pode contribuir para que as pessoas cresçam pessoalmente. O que se diz, o que se analisou ali foi uma questão de tese. Primeiro, não dá para fazer nenhuma análise, porque tu não sabe o que é verdadeiro ou não é. Começou a sair mensagem de tudo que é lado, eu não vou comentar aquilo que não vi. Sim. Essa é a primeira questão. A única coisa que eu cobrei naquele dia, falamos do primeiro dia, é que só o Moro poderia vir a público e ter dito assim, não houve esses diálogos, não são meus. E ele não fez isso. Isso eu cobrei dele. Sim. Porque exatamente ele tinha um posicionamento, e eu transcrevi aqui, quando saiu uma vez um vídeo, acho que da Dilma e do coisa, e um áudio, ele comentou, ele emitiu o seguinte conceito, né? O que importa é o crime que estava sendo perpetrado ali, não a forma que ele foi conseguido. Então, agora, quando veio também, eu disse que, por coerência, não importava a forma, importava se existiria um crime. E o pessoal que não quer ouvir, né? Quando não quer ouvir o que a gente está dizendo, a gente não tem. Mas é exatamente isso. Não vou me manifestar, porque não sei qual palavra é verdadeira ali. Tem trechos que até o Moro já disse que é dele, mas que não tem relevância nenhuma. Mas tudo que veio aí, aqueles que já aprenderam a me conhecer nesses 14 meses aqui, dona Maria, eu não falo daquilo que não conheço. Agora, com relação à manifestação do ministro Moro, ele realmente disse que conversou com o Deltan Dallagnol e com outros, né, integrantes, enfim, procuradores, mas que não poderia reconhecer a veracidade do conteúdo. São conversas antigas e que ele não tinha como dizer exatamente se aquilo ali estava escrito daquela forma. Eu escutei alguns analistas falando, porque todo mundo até agora estava dizendo, o Telegram, ele é mais seguro que o WhatsApp. Na verdade, o Telegram, ele fica com as mensagens arquivadas dentro do celular e essas mensagens também vão para um servidor. Claro que no processo do encaminhamento da mensagem, ela vira números que não dá para entender o que está criptografado, exatamente. Mas ela tem mais uma possibilidade, que é o armazenamento dentro de um servidor. Então, o hacker podia ou ir no servidor, que aí a Telegram disse que não tinha acontecido nada, ou diretamente nos celulares. Já o WhatsApp não tem esse servidor. Todos os dados são armazenados apenas dentro do celular. Então, tem que ser invadido o celular. E mais, os técnicos disseram, não tem como comprovar a veracidade, ou seja, aquelas conversas aconteceram, mas elas podem ter sido modificadas em alguns detalhes. E a gente sabe que alguns detalhes podem alterar completamente a forma. Carla, só quero complementar, porque é importante a riqueza de detalhes que tu traz. O que nós dissemos? Tem pessoas, até a frase é histórica, né? Não adianta ser honesto, tem que provar que ser honesto. Mulher de César, não basta ser honesto, obrigado ela tem que pelo socorro. O que eu esperava do Moro é que há duas acusações muito graves aí, que não há como tu não te lembrar. Ou tu diz expressamente que tu instruíste o diretor para que ele trocasse advogado. Tu não vai te lembrar disso, respeitosamente. Eu sei que toda movimentação que a gente tem, mas isso é muito grave para tu não te lembrar. Tu dizia assim, não, eu não instruí nenhum advogado. Nunca instruí advogado do Ministério Público. Isso é um exemplo do que se traz aqui. Tu cobrou a operação do Ministério Público ou não? É outra coisa que é impossível que tu não te lembre. Tu não pode lembrar de detalhes, de datas, de coisas, mas tem coisas que saíram ali que eu acho que era importante dentro da credibilidade que ele ganhou conosco. Né? E aquele dia tu apresentavas o programa, tu te lembra que eu te disse assim, e não se confunde com a Lava Jato, porque nós apoiamos a Lava Jato. Sim. O que estava em jogo ali é a credibilidade de um juiz. Era isso. Mas é que o que acontece hoje, porque tu és realmente uma pessoa centrada, instruída e tudo mais, tu consegue diferenciar uma coisa de outra. Agora, tem certas pessoas que não, que pelo contrário, estão pedindo a prisão do juiz Sérgio Moro, do agora ministro Sérgio Moro, porque a Lava Jato foi maculada, porque aconteceu, então... Tudo isso aconteceu, exatamente, um julgamento misturaram completamente as coisas. E talvez aí os nossos telespectadores também não consigam separar. Né? Então, assim, é bom realmente que as pessoas consigam escutar exatamente o que é dito. Eu não estou brigando com o nosso telespectador. Pelo contrário, não somos ninguém sem nosso telespectador. Eu só quis dizer que o que nós debatemos, aquele dia tu comandavas o programa e oportunizou o debate, foi bem claro sobre isso. Nós não podemos ser taxativos sobre uma coisa que a gente
não tinha o mínimo domínio sobre ela. Roberta, tu tinhas mais um Sim, assunto? Magda. A Petrobras hoje, nesta segunda-feira, faz a maior descoberta do setor energético desde o pré-sal em 2006. Foi descoberta 6 campos de gás natural em Sergipe e Alagoas. Isso significa gerar 7 bilhões de reais ao ano. É uma notícia muito importante num setor extremamente estratégico. O Brasil importa gás natural, é um gás muito caro e atinge muito a nossa indústria química, a nossa indústria do segmento de fertilizantes, cerâmica, vidros, segmento químico. Tudo isso precisa muito de um gás mais barato e que no momento que não tem acaba gerando todo um custo maior. Então a tendência é que haja um crescimento da nossa indústria interna, uma vez em que nós vamos ter muito gás no setor, vindo do nosso setor doméstico, né? Aumentando a produtividade, aumenta o consumo. Mas é importante deixar claro que esse impacto e esse crescimento começa a ser gerado pelos estudos daqui a 3 anos, porque a Petrobras agora precisa ainda fazer esta avaliação e criar aquilo que eles chamam de declaração de comercialidade e, em seguida, construir todo um plano de desenvolvimento para poder usufruir desse gás natural. Mas realmente, assim, é uma notícia que impacta muito a nossa economia para os próximos anos. Fala, Chicão. Dona Magda, quando a Kate Bigelow fez um filme que ganhou um Oscar em 2008, Guerra ao Terror, ela é ambientada em Bagdá. Ela não ganhou o Oscar? Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar do ex-marido, que era o James Cameron. E ela fez o filme baseado numa história verídica que aconteceu em Bagdá quando os Estados Unidos invadiram. E ela escolheu a rua que tinha o pior calçamento, a pior rua para andar em Bagdá, que seria Mansur Boulevard. E hoje eu me senti em Bagdá. Sabe onde, dona Magda? Eu fui visitar um amigo meu, advogado, na Rua da Praia, no lado da Praça da Alfândega, e depois fui caminhar até lá o Emerson, nosso amigo. Lá querido amigo. Querido amigo nosso, o grande tocador de... Nosso baterista. Baterista ali perto da Marechal Floriano. A Rua da Praia é um lixo, dona Magda. Agora, eu acho que o prefeito... Ele começou tão bem. Não, mas eu estava achando, ele muito calmo para quem tinha andado no centro. Deveria ter feito Guerra ao Terror na Rua da Praia. O cheiro, seu Marlinhos. Eu conheço, eu falo todo dia. O pessoal que vende ali, não sei como é que pode. Eu não sei se tem prefeito essa cidade, eu acho que não tem prefeito. Eu acho que tem um robô lá no palácio, lá, que ele vai maneteando as leis e põe... Não pode ter prefeito, é um absurdo. O que eu vi na Rua da Praia... Dona Magda, eu vi casais fazendo, entre aspas, quase que sexo do lado de uma casa chamada Casa Márcia, que estava sorteando... Eu nunca sabia que existia essa casa, uma loja, estava sorteando um carro, me surpreendeu, e do lado estava um cara e uma gata meio que se escondendo, meio que transando contra a parede, dentro do prédio. Mas tu deveria ficar feliz, porque tem gente que ainda transa, mas eu não sei. Tá, se é na Rua da Praia, essa Rua da Praia, olha, tudo que botar no centro eu não acredito mais. Se tu botar uma banquinha, um restaurante, vai quebrar. Já podemos mandar abraço, dona Magda. Chicão, chama A Hora Mais Escura, o filme que tu estava falando. Não, ela fez A Hora Mais Escura. Ela fez A Hora Mais Escura é a caçada ao Obama Bin Laden. Não, esse aí é Guerra ao Terror, ela fez 2. Guerra ao Terror, é o que ganhou o Oscar no ano do Avatar. De 2008. O James Cameron, diretor de Avatar. Posso mandar um abraço, dona Magda? Eu quero primeiro saudar a família Sirena, que nos recebeu sábado à noite, maravilhosamente, o aniversário do seu João, onde fui obrigado a dar uma palhinha, dona Magda. Obrigado, né? Onde tinha o violão. Ele não gosta. Foi muito forçado. E saudar o nosso querido Horizonte Venzon, que aí aniversariou no dia seguinte, no domingo, onde ele abriu as suas portas também, e lá esteve a Nacional Kid, a banda dos meus filhos, que muito me orgulha, e também tive que dar outra palhinha da Ana Maria. Sempre não gosta, né? Sempre muito forçado. Quem quiser, ao vivo, tá no meu Facebook, só dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, parabéns a esses queridos aniversariantes. Pode. Eu quero agradecer à família Malma,
no Magistério, na Praia do Magistério. Eu estive lá sábado à noite, me receberam com um churrasco numa casa maravilhosa, toda a família, o seu Bruno, a dona Lúcia, todo mundo lá, e começamos a falar um alemão, né? Veio um alemão, começamos a falar da Alemanha, essa coisa toda, uma família realmente maravilhosa. Aí, como já falou no prefeito, começaram a falar de algumas ruas alagadas ali no Pinhal, no balneário Magistério, a Rua Santa Cruz, Rua Cruz Alta, sei lá, algumas ruas lá, mas eu tenho certeza que a prefeita lá do Pinhal, que assiste o nosso programa, o secretário de obras, vai ajudar o pessoal lá, o Malman, a resolver esse problema lá naquela região, porque é um balneário, o Pinhal, Cidreira e tal, são balneários procurados pelos gaúchos. Muito legal, Salinas. Você sabe que eu passei por Cidreira, eu achei como cresceu Cidreira, que Cidreira coisa impressionante, tá uma belíssima cidade, Pinhal também tá bonito, só tem esses problemas que podem ser resolvidos com facilidade, se a política da prefeita lá conseguir isso aí. É verdade. Quero mandar um abraço para a cidade de Carlos Barbosa, onde a estilista Simone De Lázari inaugurou nesse final de semana a sua casa de roupas exclusivas, sua boutique de roupas exclusivas. Uma grande conquista. A cidade de Carlos Barbosa está recebendo a Festa de Queijo, né? Sim. Final desse mês, a Festa de Queijo. Vamos? Vamos, sou parceira. É bom demais. Um abraço a Carlos Barbosa. Simone, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela conquista. Falando em Simone, parabéns a Simone também, que faça bastante sucesso. Mas eu também, Marne, nesse domingo eu fui convidada para um churrasco na casa dos meus amigos, da Simone e do Fossá. Uma semana. E lá eu descobri que tem um fã nosso, tá, que trabalha com Fossá, que é o Camejo. Ele me disse o primeiro nome dele ontem, mas eu acho que eu já tinha tomado umas cervejinhas, então aí assim, mas eu guardei o Camejo. O Camejo nos assiste sempre de cabo a rabo o programa. Ele vê tudo, esse horário, rabisco, vê tudo que ele tem direito. Beijo pro Camejo, obrigada pelo carinho. Ele ficou tão feliz, ele disse, não acredito que eu estou falando contigo. E ele é muito querido. Obrigada a ele, a família dele toda assiste o programa também. Carla. Aqui no WhatsApp, Ana está fazendo um sucesso com teu cabelo ondulado. Tá verdade. Tá a Eliane Cunha ficou linda, ondulada. A Maria também tá lindinha. Aninha, meu Deus, como você está linda. Aí, viu, a Cláudia Nunes, olha, ficou. A Cláudia Nunes é a tua futura sogra. Óbvio, só. Entregado. Mas entregado ao vivo. Presta atenção, o consorte não sabe nada. Por enquanto é a mãe que escolheu a... Por enquanto é a mãe que... Olha aqui, ó, então já parte do princípio que a sogra gosta, tá? Isso aí, também acho. Já é bom. Boa noite, Carla. Isso aqui no WhatsApp. O presidente também não está cumprindo com as minhas expectativas. Quero demiti-lo, diz o Jefferson, da cidade de Torres. Oi, bancada. O presidente errou sim. Não devia ter aceitado o Levi desde o começo. Trabalhou para o PT, é contra e ponto final. É o que pensa o Silvio Garcia de São Jerônimo. Já a Deise de Porto Alegre. Oi, bancada linda. O Ruschel sempre brilhante. Amo. E a bebê da turma Ana é inteligente e tem personalidade. Boa noite, Carla. Você pode me dar o e-mail do apresentador Marne Barcelos? Preciso combinar com ele a entrega do livro do Freud. Daí aproveito para dar um beijinho em vocês. É a Sandra Canan. Então venha, Sandra. Marca conosco, porque o Marne não tem nada. Não tem mesmo. Não tem, né, Marne? E as pessoas perguntam se tu tens Instagram também. Tenho nada. Não tem. Mas tem uma frase aqui do Charlie Chaplin, nesse livrinho, que custa R$3,30. Custa R$3,30 esse livrinho aqui. Disse o seguinte, o senhor Charlie Chaplin: eu faço o abuso da felicidade e não desisto dos meus sonhos. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Que maravilha. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Me perdoe o telespectador que pediu o e-mail do Vitorino, que agora eu perdi o e-mail aqui, mas... Dá o teu e-mail. Gustavo@pampa.com.br. Gustavo@pampa.com.br. E eu também tô com o cabelo ondulado, outro... Sim, tem um do lado e outro do outro lado. Tá, entendi. Já pensou a esposa do senhor Vitorino aturar isso o dia inteiro? Mas ele trabalha bastante, ele não fica em casa. Qual é a tua? Tá aqui, ó, o nosso telespectador, o senhor Jefferson Rickman. Tá? Ele quer mandar A minha vai loucura total. Ela só quer ver o pai Paulinho, faz um rolo e tira esse cara de casa.
A propósito desse... Eu não estava aqui quando foi o dia que é o dia de Santo Antônio. De Bará, foi muito legal. Tu foste lá no mercado, estava legal? Muito legal. O prefeito foi lá até. Ele vai sempre, né? Boa noite, diz o senhor Luciano Fontes. Eu tô ficando com a pulga atrás da orelha com esse governo. Ia fazer, acontecer e tá entrando no mesmo ritmo. Tô decepcionado. É bem assim. Eu não sei, o outro rapaz lá queria demitir o Bolsonaro. O senhor pode demitir daqui 3 anos e meio. Pois é. O senhor tem oportunidade. E esse que está decepcionado é um direito que o senhor tem. As pessoas votam e criam suas expectativas. Eu votei e criei expectativa. Todos nós criamos. E assim, as coisas que acontecem eu falo, as coisas que não acontecem eu reclamo. Só que tem uma coisa, o senhor tem que tomar cuidado com o que o senhor está lendo e as informações que o senhor está recebendo. E principalmente de onde vêm as informações, porque, olha, o processo de deformação e de omissão está cada vez mais acentuado. Hoje o Rodrigo Maia, por exemplo, foi criticar, coitadinho do Levi. Verdade. Quem cara, falou? O Rodrigo Maia, que ele tem que meter o bedelho no troço que não é dele? Meteu o bedelho? Esse gorducho, vou te contar, tá enchendo o saco. Bedelho, eu não vi a hora. Não tá enchendo o saco. Tá enchendo. Tu é o cara do eu bedelho. tenho paciência Eu com acho esse cara. que o que ele quis dizer... Ele quer aparecer. Bedelho. Ele quer aparecer. É que a forma com que foi conduzida a saída do Joaquim Levy, uma pessoa que tem uma passagem, que tem um currículo enorme, que passou, não deveria ter sido desse jeito. Não deveria ter sido através da imprensa, ser cobrado através do presidente. Eu também concordo. E que ele deveria ter sido chamado pela equipe que o contratou e demitido dessa e forma. Olha, vamos, pede pra sair. Ele quis colocar, mas também errou na forma. Tinha que ter calado a boca. É que, na Tem verdade... nada que falar. Mas, Gustavo Vitorino, sejam eles quem forem, o que eles tiverem a ganhar, a perder, eles têm que ter, eles amam uma televisão, eles amam um microfone, eles têm que aparecer, nem que seja pro pior. Magda, mas também tem uma questão assim, ó, que dinheiro não gosta de instabilidade e imprevisibilidade. Como o Bolsonaro deu uma declaração que, em tese, aparentemente, nem o próprio ministro Guedes, que é quem contratou o Levy, não estava sabendo, traz esse recurso, né? Então, eu acho que nesse sentido, o Maia, por vir do mercado financeiro, por já ter trabalhado com o Levy muito antes de pensar em política, ele entendeu um pouco desse jogo nesse viés, mas concordo que ele não tinha que se meter. Durante muito tempo, eu fiquei dando a dica das pílulas que eu tomava, não sei o quê, que ajuda para a pele e tal, blá. E as pessoas esses dias me perguntaram se eu continuava tomando. Continuo, mas eu mudei. Agora eu tomo pílulas de Ortisol. Mas o lugar que manipula é o mesmo, é a Farmatec, tem teleentrega. Você liga lá para a Farmatec, os telefones eu tenho nas minhas redes, nos meus endereços, enfim. E eu estou usando Ortisol. Não sei se é para mim, não sei se é para pessoas mais jovens ou menos jovens, enfim. Dá uma ligada lá para a Farmatec que elas lhe dão a informação. Doutor Ruschel, falando em informação... Tenho muitas, dona Maria. Então vamos, por favor. Porque eu me preparo para o programa. Parece a Rádio Pampa. Participar desse programa para mim é uma honra. E para nós também tê-lo nesse programa é uma honra. Sempre que a senhora me dá a palavra, eu tenho resposta. Eu tenho, por gentileza. A minha manchete foi que um casal teve uma filha e seguiu-se outra filha. E o casal, muito criativo, botou o nome de Daniele, uma se chamava Daniele e a outra Daniela. Criativo, né? Gostavam muito de Dani. Vai gostar de Daniela. E aí parece que eles chamavam as duas de Dani. E aí as duas... Mas esse casal que teve a família Estevão Fortes, então era Daniele Estevão Fortes e a Daniela Esteves Fortes. É igualzinho. E a dona Daniele foi depor na delegacia por um assunto qualquer, não sei se ela presenciou, o que ela presenciou. Ela chegou lá para dar um depoimento, começa assim com o habitual, quem já participou disso, carteira de identidade, entrega ali, e eles já tiram sempre automaticamente a ficha, né? A moça saiu dali presa. Dia 7 de junho agora, foi presa, jogada dentro de um presídio, numa cela com 8 pessoas, sem cama, sem coberta, sem absolutamente nada, no Rio de Janeiro, para se ver, mano, o estado que estão aqueles presídios lá. Essa moça foi jogada lá, sem simplesmente saber o que fez. Aí foi-se examinar as câmeras do inquérito e da condenação. Foram 2 assaltos perpetrados em 2018 por quem? Pela sua irmã, a Daniela.
que a gente vendo as fotos, dona Mari, impressiona a semelhança das duas mesmo, mas são muito parecidas. Tu vendo as fotos assim, tu fica, lógico, né? E aí a família... Lógico, pela coitada que não tinha nada, estava lá presa, que não fez nada, né? Então, os moradores do bairro foram para frente do presídio, a moça já está presa desde o dia 7, hoje é dia 17, né? Entrando no 18, ela estava presa desde o dia 7 a 10 dias nessas condições de trabalho. Aí, todo o vilarejo que conhecia uma moça trabalhadora foi para frente do fórum lá fazer bagunça, ficaram um dia lá. E até que chamou a atenção da doutora juíza que se chamava Daniele. Não, mas esse lugar é muita falta de criatividade. Não, a região lá, a juíza que se chamava Daniele, da terceira vala, então se interessou pelo caso para ver o que era aquela multidão lá, e aí fizeram a identificação e realmente, então nesta segunda-feira agora, estava sendo expedido o mandado de soltura, e a primeira declaração da menina, da Daniele, foi exatamente que ela esperava que a irmã se apresentasse para dizer que era ela. Ela não disse que não era ela. Ela não disse que não era ela. Ela ficou lá esperando que a irmã. 7 dias esperando que a irmã fosse. Quando eu digo que a gente não conhece nem os parentes da gente. Nem o sangue da gente, isso é verdade. A gente não conhece. Eu conheço. Não conhece. Não conhece. As pessoas são uma caixinha de surpresa. Falando em pessoas, Vitorino, nós recebemos aqui do nosso colega aqui do Sul, do Marcelo Campos, o livro que ele vai lançar. Baita jornalista. Vai lançar vai lançar dia 25 de junho, que é uma terça-feira, às 18 horas, no Bar do Beto. E o livro conta a história de um dos garçons mais famosos de Porto Alegre, que trocou um dia a bandeja pelo direito. E agora está lançando essa autobiografia. O Dinarte, né? Que todo mundo que frequenta ou frequentou o Bar do Beto conhece o Dinarte, a figura maravilhosa, adorada por todos, que concluiu seu curso de Direito, passou na prova da OAB e hoje é um reconhecido advogado que trabalha e labuta na profissão. Parabéns ao Dinarte. Dinarte, você é craque, viu? Você marcou história. Não apenas como garçom, e o livro tem uma coisa bacana. O Bar do Beto. Marne, tu que sabe, assim, o papel, que papel agradável é esse, ó. Esse papel aqui, ó. Muito gostoso. Tu tá bem, Marne? Tu tá muito ótimo. Vermelho. Mas tá com o ar funcionando. Tá bem. O que ele fez, teve orgia no fim de semana, dona Maria. Eu tenho informações fidedignas. Fonte carne vermelha. Comeu carne vermelha. Viva, seu Mário. Carne viva, seu Mário. Churrasco. Olha, coisa já entra pronta, olha. Não, eu queria um esclarecimento só, porque eu tenho fontes fidedignas que o senhor esteve solto esse fim de semana. Pode falar dos meus aniversariantes? Deve falar, Mário. Aproveitar que eu não vou deixar. Pois é, senão eles não deixam. O primeiro aniversariante de hoje é uma grande figura, um general alemão da Segunda Guerra Mundial, um dos melhores generais que a Alemanha teve, a Wehrmacht, que era a união das 3 forças aérea, marinha e exército, chamado Heinz Guderian. Este homem criou a grande divisão Panzer, os tanques alemães, e chega até as portas de Paris. Ele foi o responsável pela tomada de Paris e o responsável pela grande invasão que foi a França. E isso aconteceu no mês de junho de 1940, quando a guerra estava parada. A Alemanha resolve, as forças nazistas, comandadas por Adolf Hitler, resolvem tomar conta e chegam até lá. Imediatamente, a França pede o armistício com Dunkerque, onde 300 e poucos mil soldados ficaram encurralados naquela região, conseguindo fugir, atravessar o Canal da Mancha e voltando até a Inglaterra, onde se salva ali 300 e tantos mil só de soldados alemães, soldados ingleses e mais os soldados franceses que ficaram ali encurralados. A Força Aérea, a Luftwaffe... Recomendo para conhecer essa história que assistam o filme Dunkirk. Isso, Dunkirk, isso aí. O Vitorino já assistiu o filme, mas eu li inclusive a própria biografia desse general, que foi aos píncaros da glória com isso e depois foi defenestrado pelo próprio Hitler quando a Alemanha, a partir de 1942, com o fracasso de Stalingrado, começa a perder a Segunda Guerra Mundial, porque os russos são realmente tenazes
Escrevam o que eu estou dizendo, eles são tenazes. Bom, depois do Guderian, vou falar do Ralph Bellamy, um ator americano que fez diversos filmes, já veterano, já com seus 80 anos de idade, continuou sendo aquela figura quase que vetusta, né? Participando de grandes filmes americanos. Depois, Clodovil Hernandes. Meu amigo querido. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer também o Clodovil? Eu também convivi com ele um bom tempo. Que homem culto, que personalidade marcante, Clodovil Hernandes. Fez o seu trabalho como deputado, faleceu, e depois eu fiquei com pena de ver as imagens da casa dele, que ele tanto gostava, aquele local lá abandonado. Não sei o que aconteceu com a casa dele, Clodovil, né? Ele não deixou herdeiros, não. E quando se foi, estava muito pobre. Araci Cardoso foi uma estrela da TV Globo, uma das mulheres mais bonitas que eu conheci no seu auge na época. Ela foi casada. Araci Cardoso foi casada com um amigo meu, e o pessoal tinha uma inveja dele por causa que a mulher dele era muito bonita. Muito linda, né? Estou vendo ele e estou vendo ela. Ela faleceu também, ele já faleceu há alguns anos. E Araci Cardoso foi protagonista de um filme que ficou muito famoso chamado Teus Olhos Castanhos. De Encantos Tamanhos. Isso, é da música, justamente, com o grande cantor português que veio para o Brasil fazer esse filme, inclusive com tomadas aqui na antiga TV Piratini, no Morro Santa Teresa, com aquela imagem ali da antena bonita, que não sei por que derrubaram, que tinha uma torre, não uma antena, tinha uma torre que suportava a antena. Uma torre suporta uma antena. Ele veio para o Brasil e cantava em português, é muito legal. E falou no Senhor Bom diversas vezes. Diz que o senhor é bom na bateria. Arlete Salles, a estrela, hoje completando 77 anos, Arlete Salles. Esses dias eu vi uma entrevista do Tony Tornado, do alto dos seus 89 anos. 89. A grande paixão da vida dele foi a Arlete. Em 1967, quando ele ganha com a sua BR-13, o Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro, ele dedica o troféu para Arlete Salles, o meu amor, Arlete Salles e tal. Foi um escândalo, imagina um negão. Foi um escândalo. Não lembra do escândalo? Em volta da época, foi impressionante. O país parou por causa desse relacionamento. Queriam acabar com ela, até não pode, e venceram esse preconceito ridículo, idiota, e foram felizes. E ele disse, olha, a paixão da minha vida foi a Arlete. Eu achei muito bonito, mesmo que tenha terminado os relacionamentos, eu ainda falava do Fernando Pessoa, importa foram os momentos. Você não pode odiar uma pessoa que você amou. Não deu certo, não deu certo. Continue gostando dessa pessoa, você não precisa voltar mais para a pessoa. Vitorino? Que legal que ela enfrentou, né, Mari? A Arlete Salles continua ainda estrela da Globo até hoje, com seus 77 anos de idade. Falei da Arlete Salles. Barry Manilow. Eu sou fã do Barry Manilow com o seu Mandy. Barry Manilow é uma das figuras mais populares hoje, como produtor de disco, já não como cantor, produziu 2 discos da Barbra Streisand, que para mim é a maior cantora do mundo, o Barry Manilow. Ele gravou uma música chamada Copacabana, que todo mundo acha que foi uma homenagem ao Brasil. Não tem nada a ver, é uma boate. Era o nome de um cassino, uma boate em Havana, em Cuba. Foi uma boate em Miami. Eu acho que eu também pensava que era foi fechado. Eu conheço uma boate chamada Copacabana em Miami, que eu estive lá assistindo um show. Sim, a homenagem dele era essa boate Copacabana, que existia aí em o Havana, cara estripou, deu uma facada, ele conta a história, uma briga e tal, eles brigaram, ele conta... Com a Revolução Comunista, eu tenho um raro show dele produzido, né, e ele cantando as músicas do Sinatra, That's Life, uma série de canções maravilhosas do Sinatra. Vou fazer uma homenagem, gravei um disco com as músicas do Sinatra. Barry Manilow canta Sinatra, né? Espero que ganhe um Grammy, né? Ele canta muito. Muito maravilhoso. Barry Manilow tá cantando o nome até dele, hoje. Sabe qual é verdadeiro? Barry Pincus. Tinha que mudar, não é legal. Mas eu não falo tradicional, família jornal. Não é legal. Bom, tá certo. Chico Pinheiro, jornalista Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, que nasceu aqui em Santa Maria e depois foi para Belo Horizonte. Ele é gaúcho? Nasceu em Santa Maria. Que surpresa. E está completando hoje 66 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. O Zinho, né, que jogou aqui no Grêmio, era conhecido como Enceradeira, era o apelido que ele tinha, né? Campeão mundial, né? Mas era conhecido como Enceradeira. E campeão com o Grêmio em 2001, campeão brasileiro. Porque ele ficava rodeando. Pelo menos o pessoal o apelido dele era Enceradeiro. Eu acho que nem existe mais Enceradeira. Não tem mais? Não sei. Não, existe aqui
Não existe mais. Existe o pessoal que conserva as antigas. Por exemplo, existe uma que é industrial lá no Leopoldina Juvenil, que eles têm aquele salão. Eu tive que correr atrás. Eu tive que correr atrás, foi de uma feiticeira. Também tive que rodar. Mas tu foi do objeto ou daquelas feiticeiras loiras que tinha naquele filme A Feiticeira? A senhora me conhecendo, o recado que tem, só poderia ser a feiticeira. Para encerrar, hoje é aniversário do João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina e do Ronaldo Boscoli. É o filho mais velho deles. Eu li 3 biografias da Elis Regina e a história dela com o Boscoli, o Boscoli cantando ela. O Boscoli tinha um romance com a Maísa, né? Ele estava de olho na baixinha, na Elis. A Elis brava, daquele jeito, pimentinha e tal. E um dia, conversando e tomando uísque, ele era um grande bebedor de uísque e tal. E ela também. Naquela época e tal. Aí, daqui a pouco, ele rodeando. Aí ela olha com aquele jeito dela de brava, disse assim pra ele: cara, não vai ter uma atitude, rapaz? ela cobrou dele a atitude, né? Aí casaram, foi. Você ia comigo? Só fugia pela janela. Fugia, né? Fugia, tu ia lá na Eslovênia. Eu só queria comentar, Magda, às vezes a gente guarda objetos antigos e acha que não tem utilidade, sobretudo, né? Mas com esse apagão que aconteceu na Argentina e no Uruguai nesse final de semana, muitas pessoas que ainda têm aquele telefone que a gente disca rodando, ele não precisa de luz elétrica para funcionar. E aí houve vários depoimentos de pessoas dizendo e postando, inclusive nas redes sociais, foto do telefone esse, dizendo assim, ainda acho uma utilidade. Então, as pessoas telefonando através desses telefones antigos. Vejam só como tudo tem uma... É por isso que o Vitorino tem esperança de casar. Mas o sistema hoje é digital. Que isso tem? Contra quem? Mas contra quem? Ainda bem que tu que diz que é contra quem. Que se eu digo, tem assim, tem uma grossa. Não sou grossa, senhora. Eu digo a verdade. Contra quem? Ela é, ó. Não sou grossa, não, senhora. Ô, Magda, aliás, nem Jorge a senhora Cajuru que tem por trás daquele Jorge endereço. Cajuru agora à tarde protocolou. Jorge Cajuru, senador, protocolou agora à tarde um pedido no Senado para que o seu Greenwald venha depor na Comissão de Constituição e Justiça. Ele quer saber que essa história, como é que é, o que é, não sei o quê. Né? Bom, ele fundamentou o pedido dele exatamente naquilo que um monte de gente fundamentou o pedido contra o Moro. Eu disse que pode ser, que talvez esteja... Sim. Então, assim, não sei se o Senado vai aceitar. A Justiça só aceita com provas, mas na política nem sempre é preciso provas. Principalmente então, no Brasil. O que vai acontecer? O Cajuru encaminhou o pedido, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não sei, esse negócio... Eu disse que não ia falar, mas o cheiro é tão ruim, né? O cheiro é ruim, tá? Uma montagem, tá muito evidente a montagem. Tá evidente esse negócio da David Miranda hoje, esse herdar a vaga do João Willis. O João Willis está há 6 meses viajando o mundo inteiro. Isso só pode ser de Nova York para a França. Isso para mim é verdade. Não é porque é o João Willis, o da outro França para a Itália, da Itália para os Estados Unidos. Gente, e foi assim, ó, ele dormiu, acordou no outro dia e disse, vou embora. A história está muito... O que pode esclarecer agora é o COAF. Porque a operação que foi denunciada, teoricamente, teria sido feita em Bitcoin, coisa e tal, aquele dinheiro invisível que não aparece, aquelas coisas tudo. Então, assim, mas, vou repetir, não tem provas. Não tem provas. Vai falar sobre esse assunto? Não. Tá. www.osul.com.br é o nosso endereço eletrônico que você pode ter. É só baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. Não custa absolutamente nada e essa é a parte boa. Você tem a notícia atualizada exatamente sem gastar absolutamente nada. E certamente a notícia que mais nos tocou nesse dia de hoje, no final da tarde desta segunda-feira, foi o anúncio do governador Eduardo Leite de investimentos nas estradas de 301,4 milhões. E teve, inclusive, um prazo para concluir a 118, enfim, que diz que vai ser em 1 ano. Então, você vê esta e outras notícias, inclusive aqui está prevendo ou imaginando que nós teremos queda de temperatura e chuva nos próximos dias em muitas regiões do nosso estado.
Eu ia só comentar, a gente ser uma pessoa pública, a gente fica exposto, né? Um drama pessoal do governador do Rio de Janeiro em relação ao seu filho, ele tem um filho transgênero, mas não por isso, né? Não por isso, mas eles estavam rompidos e o menino até reconhece que por culpa dele, algumas intransigências, algumas questões, do menino. Né? Algumas intransigências ali, mas ele diz publicamente a vontade de se reaproximar do pai, e o pai teve uma reação muito bonita, dizendo que ele nunca se afastou, que ele estava à disposição. Então eu achei bonito e quis trazer, porque às vezes a gente nós vivemos nossos problemas pessoais e achamos que com os figurões é diferente. Pelo contrário, eles vivem toda a pressão que a gente vive. Muito bem. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Logo depois do Jornal da Pampa, esse bordão tu conhece, né? Sim. Nós estamos indo embora, a gente volta amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.